Está no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran, no YouTube brilha. Boa noite, Podfran, direto do Movie Fest. Estamos aqui no Centro Cultural Movimento, nesse museu maravilhoso, nesse projeto incrível. É um sonho ter um cenário desse. Hoje, nossa transmissão, 10 de outubro. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com uma figura central desse evento. Ele está por trás de todas as palestras, todas as apresentações. É um apoiador ali, ó. Está desde sexta-feira aqui apoiando o evento. Ele apresentou o evento. Marqueteiro, aventureiro, estrategista, conhecedor do mundo dos aventureiros em causa, né? Em causa própria, né? Exato. Luiz Trivelato. Se você veio no MoveFest, você o conheceu. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Fran. Um prazer enorme estar aqui com você. Estou muito feliz. Eu quero deixar aqui, olha, estrategista, mentor de startups, conselheiro da World Adventure Society, ó, o boné, apaixonado por trekking e inovação. Ele é o cara que pensa, essa marca tem que estar nesse evento por causa disso, disso, disso. O que essa marca ganha? Isso. Público. Então, é uma estratégia. Fale um pouco ou muito de como você chegou até aqui. Você é da aventura há muito tempo. Sim. E também por suas origens, eu acho que você tem esse respeito à natureza. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe o que você me faz pensar, Fran? A pergunta que eu tenho feito a todos os palestrantes, né? O que é que te impulsionou a ser o que você é hoje? De onde vem isso? E a resposta de todos está na infância, na família, no quanto os pais os levaram a um contato com a natureza que gerou um amor, gerou um interesse de alma por aquilo. A outra pergunta que eu tenho feito a eles é: e o que é que você sente quando você está fazendo esse esporte que você gosta? E as pessoas falam de sentimentos muito profundos, de reflexões muito profundas sobre si próprias, sobre o mundo. Inclusive, Alberto Andrich, que é o nosso fundador da World Adventure Society, a WOS, diz que a verdadeira aventura é interna. O restante é um veículo que nos faz ir para dentro de nós, descobrir coisas a nosso respeito, né? E a terceira pergunta que eu tenho feito a eles é: qual aprendizado você teve? O que você aprendeu fazendo o que você faz? E tem coisas brilhantes acontecendo. Um revela que descobriu o quão é desnecessário a gente ficar ansioso por coisas que ainda não aconteceram, você não viu nada, e começa a ficar ansioso, e começa a gerar medo. Alexandre Lobo. Alexandre Lobo, o nosso homem das cavernas, né? Outro diz que só mergulhando, estando naquele ambiente 3D, sem contato com nada, podendo flutuar de cabeça para baixo, se você quiser, é que você consegue ter uma dimensão expandida do próprio ser humano, que somos constituídos 70% por água. Então, quer ter uma experiência de vida significativa? Esteja na água. Olha o ponto de vista dele, que interessante, né? E sabe um ponto, Luiz, que eu senti com todos vocês, palestrantes, muitas vezes essas aventuras são solas,
né? Carreira Uhum. solo, mas a vontade de compartilhar Exato. as maravilhas. Então Uhum. tem um sentimento aí de eu quero que mais pessoas vejam com o tour virtual das cavernas, Exato. mais pessoas vivam essa maravilha. Então, esse sentimento de trazer as pessoas para fazerem parte desse mundo encantado, porque a gente está falando de um mundo que não é o mundo que você atravessa a rua, né? É a Exato. natureza, é a liberdade. Exato. Olha a percepção que ela teve só de estar aqui ouvindo essas palestras, né? De que as pessoas que estão no mundo da aventura querem compartilhar as maravilhas que têm visto, né? Eu sou um estrategista de mercado, como você apresentou, e atendo donos de negócios, famílias empresárias, empreendedores, sejam eles startupeiros, né, das nossas empresas de inovação com base tecnológica, sejam eles executivos dentro de áreas de inovação, de grandes empresas. Todas essas pessoas desse mundo do empreendedorismo tão amplo têm esse espírito de aventura e você percebe como elas gostam de compartilhar o que elas estão fazendo, as suas marcas, as suas ideias, as suas inovações, as suas criações, né? Então, isso faz parte da natureza humana, essa, essa vontade de compartilhar. A gente vem fazendo isso há mais de 2,5 milhões de anos, quando vocês, mulheres, mantinham o fogo aceso, as crianças protegidas e nós saíamos para caçar. E ao final do dia nos reuníamos e contávamos o que deu certo e o que não deu, que cuidados a gente deveria tomar, qual tipo de animal ou fruta a gente poderia colher e levar para a nossa tribo, para as nossas mulheres, para os nossos filhos. Então isso está muito na natureza humana. Nessa evolução que a gente tem assistido, ora por causa do, da imprensa, ora por causa do rádio, ora por causa da televisão, ora por causa da internet, agora por causa das redes sociais, a gente é colocado à prova de ser mais humano do que essas tecnologias nos propõem para seu uso. Ou seja, estamos usando essas tecnologias para sermos mais humanos, para compartilharmos mais disso. Inclusive é o tema da minha palestra hoje, fechando o evento hoje aqui às 5 horas da tarde. É aventura com o IA a seu favor. Eu estou precisando de uma aquíssima agora. É aquíssima. Olha, você falou uma. É como se a gente tivesse falando do oposto do que está acontecendo no mundo. Enquanto o mundo está aqui na palma da nossa mão, a gente tá, vocês, né, estão vendendo aventuras, experiências. Luiz Trivelato, quero que você conte um pouco da sua trajetória no mundo da aventura, para as pessoas entenderem, porque ele passou pelas principais feiras do Brasil e do mundo, Adventure Sport Fair. Ele tem um histórico de paixão com esse mundo. Então, a estratégia vem do que ele já viveu também, né? E você acompanhou essa evolução, né? Do que era dentro de uma feira no Ibirapuera Uhum. para o boom que veio desse mundo durante a pandemia, pós-pandemia, e o quanto isso é relevante hoje. Uhum. Acontecer um Movie Fest falando disso, com personalidades desse mundo, só reforça a importância de pessoas que existem por trás, de trazer marcas importadas, viabilizar passeios estratégicos, os filmes que estão no. Uhum. Tem toda uma inteligência por trás disso. Então, eu queria que você falasse de você nesse mundo. Eu, de nascença, já estou com o pé nesse mundo, né? Eu sou neto de italianos com índio. Eu tive um avô materno que
me fez olhar para a natureza de uma maneira totalmente diferente. E já desde pequeno, meus pais sempre indo à praia ou a fazendas visitar os parentes que não foram para São Paulo, né? A maioria dos meus tios, por parte de pai e mãe, trabalharam na indústria automobilística do grande ABC em São Paulo, mas alguns ficaram no interior. Então, até os 13 anos de idade, eu sempre fui levado para praia e mata, praia e mata, praia e mata, com pessoas como meu pai, minha mãe, meus tios, me levando a cavalgar com 3, 4 anos de idade, mergulhar, pescar, enfim. Então teve todo um incentivo aí, né? E eu me lembro muito claramente, eu tinha uns 6 anos de idade, quando eu assisti um filme chamado Viagem ao Centro da Terra, em que o professor Lindenberg leva um grupo com ele de pessoas também interessadas em acompanhá-lo, e eles penetram pela cratera de um vulcão e vão até o centro da Terra. E tem experiências maravilhosas. Eu falo, eu fico arrepiado. E isso me encantou. Pouco tempo depois, fazendo o colegial, um professor de geografia fazia o maior sucesso na escola. Eu não gostava tanto de matemática, não gostava tanto de idiomas e tal, mas de geografia aquele negócio me encantava. E aquele professor fazendo o maior sucesso com as meninas, eu falei, nossa, é isso, né? Um pouco tempo depois, eu entrei para geologia, fui fazer geologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E para me sustentar na faculdade, eu tinha que trabalhar, arrumar o que fazer. Eu comecei a vender produtos apícolas. Mel, geleia real, própolis, pólen, essas coisas. Ia com o seu macarrão, que era o apicultor lá, para o Pico das Agulhas Negras, caçar abelhas rainhas para a gente montar mais produção, né? E aí eu me descobri um bom vendedor. Passado alguns anos, eu fiz uma segunda faculdade de comunicação, depois fiz uma faculdade de administração e me especializei em marketing, porque eu entendi que profissionalmente o meu negócio é marketing. Mas uma paixão que eu carrego aqui, um hobby, como queiram chamar, é esse contato com a natureza. E eu me identifico muito com o trekking, que é colocar uma mochila nas costas e fazer uma trilha de um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, depende para onde você vai e o que você quer experimentar, né? E foi fazendo esse caminho todo de vida, da geologia e tal, que chegou um momento que eu voltei para São Paulo, depois de 17 anos de Rio de Janeiro. E São Paulo é um pouco árido, né? Você tem o Parque do Ibirapuera, mas eu me sinto um tigre preso numa jaula, lá, com aqueles muros. Tem um pouquinho de árvore aqui e tal, mas não é uma coisa muito natural, né? Só que um dia no Ibirapuera, o que eu vejo acontecendo? Adventure Sport Fair. Nossa, foi uma descoberta maravilhosa. Não acredito! Não acredito. E aí, a partir disso, eu comecei a frequentar a feira, me associei à Brazilian Adventure Society, criada pelo Serjão e o Serginho, 2 ícones do mundo da aventura. Quem é do mundo da aventura já deve tê-los conhecido. E depois de me associar, eu comecei a fazer contatos com várias pessoas desse ambiente. E foi assim que você conheceu esse pessoal, gente? É muito louco. Foi. E foi assim que eu já comecei a propor para Serginho e para Serjão uma série de estratégias para levar a Adventure Sport Fair adiante. E quando eles passaram a Brazilian Adventure Society para a mão do Alberto Andrich, que criou a World Adventure Society, que está presente em quase 60 países do mundo, tem sede aqui no Brasil e fora também. Aí, Alberto me colocou como um embaixador de São Paulo para a World Adventure Society e um conselheiro, um dos responsáveis pelo marketing da World Adventure Society, para a qual eu quero continuar fazendo um esforço e um trabalho para proporcionar a determinadas marcas um público com uma qualidade diferenciada, que é o público que está ligado a esse mundo da aventura e a essa comunidade da World Adventure Society.
existe um público bem grande, vasto, e um público ainda a ser conquistado nesse, nesse setor da economia, né? Uhum. Os aventureiros são muitos. Como que é? Fala um pouco desse mundo, assim, para a gente ter essa dimensão. Não, com quem que vocês falam? É, eu lembro nessa feira quantas marcas chegaram no Brasil, Uhum. pista de pilotagem, quanta coisa aconteceu. Uhum. A gente está falando de 20 anos atrás. Sim, sim. A Adventure Sport Fair começou em 1999. Eu conheci a Adventure Sport Fair em 2004, mais ou menos. Ou seja, tem muita história. A gente está falando de 20 anos atrás, realmente. Sim. Realmente. E a Adventure Sport Fair, ali no Ibirapuera, ela ocupava todos os andares e tinha lançamento de produtos. Tinham marcas de carros sendo expostos ali, principalmente os carros com tração, 4x4, os nossos fabricantes de vestimenta apropriada para mergulho, para escalada, para aventura na montanha, gelada. Grandes marcas se desenvolveram por ter essa oportunidade de fazer o contato cara a cara com esse público. Agora, você me faz uma pergunta, né? Quem são essas pessoas? Eu quero tomar aqui emprestada a taxonomia, que é uma definição de tipos de empreendedores que existem, que o Serjão falou ontem, quando tivemos uma reunião dos principais personagens do mundo da aventura hoje no Brasil. Ele diz o seguinte: olha, tem vários tipos de aventureiro. Tem aquele que compra um 4x4 para ir ao shopping. Mas quando ele entra naquele carro, ele se sente um aventureiro. Aliás, Fran, a publicidade tem mostrado isso pra gente. Quem nunca viu comerciais de carros em que só pela pessoa, aquele homem, aquela mulher, entrar naquele carro, o mundo dela se transforma. Ela vai da casa dela até o escritório dela se sentindo atravessando um deserto, uma savana africana. Ok, tudo bem, essa marca sabe que está na natureza humana essa busca da aventura, mesmo que a pessoa tenha uma vida regrada, rotineira, em que Dentro do ar-condicionado, né? no ar-condicionado, que sai de casa no ar-condicionado, entra numa caixinha, se mora em prédio, daquela caixinha vai para uma garagem, entra em outra caixinha que tem 4 rodinhas ou 2, aí vai para um outro lugar, sobe por uma caixinha, entra em outra caixa que é o escritório. É. Ok, não é todo mundo, ainda mais pensando em Brasil, que está vivendo uma vida dessa, né? Mas a gente sabe que quem melhor constrói marcas são aqueles que melhor se comunicam com ela, consomem ela e se tornam referências para aquelas marcas. Então, esse brasileiro que está espalhado por todo o Brasil, principalmente nas grandes capitais, que tem essa vida um pouco distante da natureza, só pode num final de semana, mas no final de semana também tanta gente tem que trabalhar, então só pode nas férias, às vezes nas férias é momento de estudar, enfim. Existe então essa categoria do aventureiro que ele quer se sentir, mas ele não se lança, ele não vai adiante. Aí tem aquele outro aventureiro que pega um chinelo havaiano, um short, uma camiseta, bota uma mochilinha, que é aquele saco que tem uma cordinha, e quer fazer uma trilha na Floresta da Tijuca, atravessar o Parque da Cantareira. Vai se machucar. Porque não é de chinelo que se faz uma coisa dessa, não é. Você não Sim. vai para o meio do mato assim de qualquer jeito, né? Mas pelo menos ele está se lançando. É uma outra categoria de aventureiro. Aí tem aquele que vai na Decathlon, que vai aqui, que vai ali, olha, falando de marcas aqui, Pode né? falar. Beleza. E compra equipamentos e tal, não sei o quê. Pouco usa, mas mostra para todo mundo. Isso fica na casa dele, fica na garagem dele, fica no quarto dele, e tá lá capacete, tem lá martelinho, tem lá botina, tem lá óculos especial. Ele não usa, mas é um projeto, ele vai usar. Um dia ele vai usar. E ele está se preparando. Só que a vida vai passando, os anos vão passando e ele não vai. Tem aquele outro que compra esses equipamentos e se lança. E vai com o que tem.
Até porque muitos desses equipamentos deixaram de ser produzidos no Brasil, estão sendo importados, e a gente sabe o quanto o governo nos impõe, através dos impostos, valores absurdos, em que num produto que você compra, 40, 50, 60% do dinheiro que você está colocando ali vai para o governo para não te dar nada de volta. Então, comprar os melhores equipamentos das melhores marcas não é para qualquer um. Então, tem aquele que compra e guarda, tem aquele que compra e usa. Então, hoje, você acredita que o esporte de aventura esteja. Quem tem acesso ao esporte, mesmo, o verdadeiro aventureiro é o cara, que investe, Sim, ama, outro ama, sim, e segundo, ele tem um poder aquisitivo. precisa. Não, Precisa. não é aquele cara. Tipo assim, é um investimento relativamente grande. Sim, sim, Entendi. sim. Por exemplo, eu estou usando uma bota aqui que ontem dei um trupicão, que nem diz o caipira paulista, dei um trupicão Uhum. aqui num negócio de ferro, que se eu tivesse com um tênis qualquer ou uma bota qualquer, eu teria rasgado o meu pé. E, no entanto, a bota que eu estou usando aqui, uma bota Timberland, que não é uma bota para grandes escaladas, mas no dia a dia e tal, de um aventureiro, ajuda bastante, que ela protege meu tornozelo, ela protege a frente do meu pé, ela protege meu calcanhar, né? Então, existe toda uma ciência por trás Sim. desses equipamentos. Agora, o interessante, Fran, para as marcas, é que aquele aventureiro que só sonha em aventurar, mas não tomou nenhuma atitude, aquele aventureiro que sonha em se aventurar e está se lançando de alguma forma, amadora que seja, aquele que compra equipamento e guarda, esses todos, eles podem pegar um celular e se sentir se aventurando. Então, marcas estejam presentes neste momento da vida das pessoas, porque é um momento em que ela pouco está raciocinando, ela está mais se sensibilizando, ela está sentindo alguma coisa, observando aquele escalador, aquele aventureiro, como, por exemplo, o Roy e a Michelle, que tem um projeto que já deram 2 voltas ao mundo num veículo, né? Naquele momento, aquela pessoa, ela está acessando essa memória vicária, essa memória antepassada, ancestral nossa, da aventura, apesar de estar no sofá da sala dele, no celular. E esse é o momento em que as marcas podem se comunicar com ele de uma forma fácil, subliminar. É muito estratégico, né? Porque é um momento que a pessoa está aberta Uhum, e revivendo sentimentos. uhum. Então, se você se conecta ali com esse sentimento, você vai fazer parte da vida da pessoa. Sim, é só olharem, por exemplo, o que a Red Bull tem feito. Está aí um ótimo exemplo, né? Agora, o quanto a World Adventure Society, o quanto Socorro, com o MovieFest, essa primeira edição, MovieFest, tem a ganhar com essas marcas e vice-versa. Aquele aventureiro que é abraçado, que é patrocinado, apoiado de alguma forma por uma marca, ele adquire com essa marca uma relação quase de marido e mulher. Ele, para onde vai, ele leva a marca. Ontem estivemos num jantar aqui na Pedra Bela Vista, do Daniel Rosa, um lugar espetacular para todo mundo conhecer. Convido todos a virem a Socorro, que só ir na Pedra já valeu a viagem. Você conhecia? Não conhecia. Nossa, Não conhecia. Uma obra que ele vem valeu. desenvolvendo há 20 anos. Então não é uma coisa de qualquer um, feita de qualquer jeito, né? Tem o maior balanço da América Latina, tem isso, tem aquilo, uma vista legal, um lugar super aconchegante para você sozinho, para você que está namorando, para você trazer família, sogra, periquito, papagaio, pode trazer todo mundo, né? Nessa experiência, eu olhei naquela mesa que tinha ali umas 20 pessoas, todo mundo divulgando as marcas. Todo mundo vestindo uma camisa, como eu estou vestindo aqui
a minha camisa com a minha marca da Trivelato Empreendedorismo, um boné dessa ou daquela marca, em momentos em que está todo mundo ali tirando suas fotos, mandando para os seus grupos de amigos, e a marca está se divulgando não porque ela patrocinou aquele aventureiro para divulgar na aventura dele ou na palestra dele. Então você vê que as marcas têm muito a ganhar com isso. Talvez, Fran, a gente ainda tenha um bocado de esforço a ser feito para trazer esta consciência Sim, para as empresas. sim. E você é um lifestyle, né? Total. E para você você fazer parte da vida da pessoa nos melhores momentos da pessoa. A marca está nos melhores momentos, na confraternização dos palestrantes. Exato, É muito real, exato. né? A gente está. E eu acho que isso é o que importa para a marca, é estar ali no dia a dia, no estilo de vida, na confraternização, no que você faz, na verdade. Uhum. Como a Aquíssima aqui, ó, é a sustentabilidade total. A gente trouxe para o evento, porque Uhum. um dos temas do evento é a sustentabilidade, lixo zero, o projeto do SOC e tal. Exato, o Alessandro Sossi, que assumiu a vice-presidência da World Adventure Society, estava agora, minutos atrás, antes de eu vir aqui para o podcast, já fazendo um planejamento junto com o Carlãozinho, né? o criador do Centro Cultural do Movimento, também conhecido como Museu Duas Rodas, aqui em Socorro, né? Já planejando uma série de ações que possam favorecer marcas locais e que possa abrir espaço para marcas que queiram conversar com o público dessa região aqui do Circuito das Águas. Então, para as marcas que não sabem, aventureiro não quer favor. Ele não quer passar o boné para ele poder ter a diversão dele e uma marca pagando para ele. Não. Ele sabe exatamente o compromisso que ele tem com aquele público. Agora, marcas que não têm bem definido qual é a sua identidade, com quem ela quer falar, é melhor nem se aproximar de um aventureiro. Porque senão ela vai se atrapalhar, porque um aventureiro, ele é um ser humano altamente planejado, disciplinado, com uma exigência e um rigor de qualidade naquilo que faz, porque uma corda mal feita ou não inspecionada para um escalador pode significar a morte dele, Sim, não é? Um equipamento de mergulho que não seja de boa qualidade pode comprometer não só uma pessoa, mas várias pessoas que estão num evento de aventura. Então, marcas que queiram transmitir para o seu público: somos sérios, somos disciplinados, somos rigorosos na questão de qualidade, entendemos que ser humano é constituído de aventura e ele quer fazer isso com o mínimo de segurança, de qualidade e tal. Se ela quer transmitir essa percepção de valor para o seu público, então vem para o mundo da aventura, porque aqui isso é garantido. e é isso, a questão segurança é o topo da cadeia. Ali. A exigência com segurança, né? Está sendo discutido muito isso aqui também. Exato, exato, exato. Agora, por exemplo, hoje nós vamos ter a palestra do Beto Pandiani, né? Um ser humano fora Fora da caixa, fora né? da caixa, né? E que no contato pessoal com ele é uma pessoa extremamente doce, acessível. E você olha para aquele homem de 2 metros e pouco de altura e fala: peraí, esse cara atravessou mares, oceanos, sozinho. Ele fez agora uma travessia do Polo Norte
para provar para o mundo que está, sim, havendo um derretimento das calotas polares. E ele fez uma rota que pouca gente já fez. Existem histórias de aventureiros há muito tempo atrás, século XIX, que tentaram fazer essa rota, encalharam no meio do caminho e ficaram meses com navios travados na neve. E ele foi para lá, foi enfrentar risco de urso polar, que E ele conta que o principal dessa aventura era as horas, porque poderia acontecer isso. Exato, Olha que incrível. exato, exato. E para as pessoas que podem ter contato com um ser humano que viveu isso, mas ele não começou assim, isso não aconteceu de repente na vida dele. Ele olhou para si, olhou para um pai que sempre foi velejador, sentiu uma dor por nunca ter velejado com o pai, e ele, um empresário de sucesso do mundo do showbiz em São Paulo, começou a investir aos poucos e foi com seriedade tratando disso, e hoje ele é um produto. O que sai dele, da equipe dele, é sim, um exemplo para o resto do mundo. Filmes, livros publicados, projetos que envolvem crianças. Inclusive, Fran, vou trazer aqui para o seu podcast uma informação de primeira mão. Conta. Nós já estamos discutindo, com apoio, claro, de todo o pessoal aqui de Socorro, e com certeza vamos conquistar apoio de vários outros locais no Brasil, um projeto para que a gente possa trazer cada vez mais crianças para o mundo da aventura. Porque é aí que a gente começa a construir uma cultura para o mundo da aventura, um respeito à natureza. Esse investimento que o Ale Sotti trouxe aqui para o MovieFest 2025, de sustentabilidade, seu lixo meu, aqui ninguém tem um monte de lata de lixo jogando lixo de qualquer jeito, não. Você tem aqui na frente da plateia das palestras os lixos para coleta seletiva, e você tem lá no fundo do evento grandes barris, eu não sei como é que chama aquilo, para coleta seletiva, e você ainda ganha brinde se você for lá levar teu lixo, que é uma tentativa de educar o povo brasileiro, que ainda bem, algumas escolas já estão fazendo isso com algumas crianças. Mas com respeito à aventura, falta essa cultura no Brasil. Sim. Como, por exemplo, temos na Nova Zelândia. Nova Zelândia assumiu uma propriedade, uma identidade de uma marca voltada aos esportes de aventura. Agora, Nova Zelândia, perto do Brasil, tem muito mais oportunidades de aventura? Tem montanha nevada, isso a gente não tem aqui ainda. Mas olha o tamanho desse país. O Ale Lobo, nosso homem das cavernas, estava nos dizendo esses dias, existem 3 cavernas no mundo em que você chega em determinado ponto e você vê um lago na caverna encher e esvaziar, encher e esvaziar. Um fenômeno da física chamado vasos comunicantes. 3 cavernas no mundo, assim. Uma dessas está onde? No interior da Bahia. Não vou dizer o nome da cidade, que é para não entregar os políticos locais. Abandonado. Ninguém dá importância àquilo. Sabe o que tem próximo dela? Uma universidade. Um curso de geologia, se eu não me engano, curso de espeleologia também, que é a ciência das cavernas, do estudo das cavernas. O que esta faculdade está fazendo, ou o que ela não está fazendo, para que esse local único, esse patrimônio único, não esteja sendo explorado corretamente? Qualquer um que tenha a oportunidade de viajar pelo mundo, ir para o Canadá, Estados Unidos, visitar parques ecológicos na Europa ou na América do Norte, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, ter a oportunidade de ver a organização, a limpeza, a sinalização, guardas e etc.
E esses locais faturam muito. Muitos. Não é só faturamento de dinheiro, não. Eles atraem pessoas com É capacidade cultural, financeira. social, é É tudo. tudo, é tudo. É isso mesmo. Pronto, você matou. É cultural, é social, é econômico. Há um progresso, uma evolução. Quando aquilo que a natureza está te entregando é bem tratado. Sim. Como você vê, você como um especialista nesse assunto, Luiz, como você vê esse tema sendo tratado? Com relação à preservação, mapeamento, leis Uhum, tudo. Como você vê? Porque tenho certeza que tenha melhorado, do uhum. ponto que tenha saído, mas ainda existe o que a ser feito? Algo que brasileiro não gosta, que é estabelecer regras, normas, limites. O nosso Coronel Leite ontem tocou fortemente nisso na apresentação dele, né? Toda focada em segurança para não dar ruim. E ele conta histórias incríveis, né? Gente que queria fazer a travessia Teresópolis, Petrópolis com uma rasteirinha. Não vai fazer uma trilha dessa, que é uma trilha de nível médio para alto, com uma rasteirinha que é para ir passear no shopping, né? Então, existe uma necessidade, tentando te responder agora, Fran, de estabelecer no nosso país regras que, primeiro, garanta a proteção à vida. Por quê? Quanto mais gente cair de cratera de vulcão, se perder andando na Serra do Mar aqui em São Paulo, e essas coisas, mais a mídia vai divulgar o mundo da aventura como um mundo de perigos, um mundo de pessoas irresponsáveis, um mundo que ninguém deveria se envolver. Fica em casa aí sentado no sofá, sendo consumido pelas redes sociais. Hoje já não é mais televisão que a gente fala, né? Agora é Não. rede social, né? É. Famílias inteiras, cada um no seu celular e ninguém falando com ninguém. Então, até o próprio Coronel Leite traz isso como um alerta para todos nós. A mídia não nos favorece. Eles querem a notícia pela notícia. Nem que tenham que pendurar uma bolsa numa árvore para dizer que aquela bolsa caiu do corpo de alguém que estava num avião que acabou de se acidentar. Só notícia pela notícia. Então, além de termos regras bem estabelecidas, normas desenvolvidas, e o brasileiro é bom nisso, viu? A Fundação Nacional da Qualidade, que tem sede em São Paulo, ela foi constituída por grandes empresários brasileiros que visitaram outros órgãos controladores de qualidade pelo mundo, e o modelo que montaram aqui no Brasil virou benchmark para o resto do mundo, ou seja, foi copiado por outros países que aperfeiçoaram o que tinham ou criaram do zero o que não tinham. Então, o brasileiro, quando quer, ele arregaça a manga e faz bem feito. Então, primeiro, a gente precisa estabelecer essas regras. Segundo, a gente precisa informar a imprensa e ter gente bem informada na imprensa para poder falar de alguma coisa. Como um Trigueirinho, por exemplo. O André Trigueiro, desculpe. Né? Não é o Trigueirinho. Que buscou alguma competência para poder falar de alguma coisa. Né? Nós temos um ou outro repórter que pode falar, mas a gente precisa de mais gente entendendo que tratar o mundo da aventura como um mundo coalhado de gente irresponsável, um mundo que coloca em risco a vida de toda e qualquer pessoa, isso é uma responsabilidade da própria mídia. Então, regras, trazer a comunicação para junto da aventura com informação, isso é importante, e como todos nós sabemos, nada acontece se não houver um alinhamento político e empresarial, como houve aqui em Socorro. Né? O nosso secretário do Turismo do Estado de São Paulo, Lucena, esteve aqui junto com o prefeito de Socorro, Maurício, prestigiando o evento.
Porque Carlãozinho, fundador aqui do Museu das Rodas, né? O Centro Cultura do Movimento, Centro Cultural do Movimento e tal, estava alinhado a ele. O Daniel, o homem que há 20 anos empresaria aqui em Socorro, estava alinhado a eles. Então as coisas aconteceram. Então tem que ter esse alinhamento político com empresários, a comunicação bem informada, regras bem estabelecidas e, quem sabe, com isso, a gente consiga levar para as escolas, para as crianças, já nos seus primeiros anos de educação escolar, uma consciência, uma possibilidade de fazerem contato responsável com a natureza, conservando o que a natureza está nos entregando. Luiz, isso é a Franzinha que pensa e eu tenho, não penso, eu tenho certeza. Mas eu quero ouvir do Luiz. Somos parte do todo. Uhum. Então, assim, não existe uma desconexão. Eu e a montanha. A gente está conectado, gente, pelo ar, por N motivos. E eu queria que você falasse da importância da preservação, do habitat, da natureza, para o nosso bem-estar, para a nossa mente. Porque a gente está falando de esporte, de aventura. É muito além da aventura. Sim. É muito além. São pessoas que resgataram sentimentos através do esporte de aventura. Por quê? Porque está lá. Como você começou falando, da sua memória de infância ancestral. Uhum. Somos parte disso tudo. Isso tudo, né? Se a gente conseguir ter essa percepção, a gente vai entender um pouco do que a gente está tratando nesse fórum aqui que vocês estão fazendo. Sim. Eu vou tentar te responder da seguinte forma. Esses 42 anos que nós temos a experiência de olhar de um ponto de vista estratégico para negócios, ajudar esses negócios através de programas de treinamento, sensibilizar pessoas às mudanças que o negócio vai sofrer através de palestras. É isso que a gente faz. A gente gera uma visão poderosa junto com aquele empresário, aquela família empresária, alinhamos o mindset empreendedor das pessoas que estão dentro daquele negócio, sensibilizamos suas equipes e depois entramos com ferramentas para a gestão de mudanças. Isso tudo com um único objetivo, Fran: gerar percepção de valor sobre aquela marca, mas uma percepção de valor verdadeira. Coisa que hoje muitos dos nossos recém-chegados no mundo do marketing, que com 20 e poucos anos já pensam em ditar regras, como se o mundo do marketing se resumisse ao que os meios digitais possam entregar, né? Acabam fazendo do marketing algo que também começa com M, mas é mentira. Tem muita mentira por trás de muita marca, por trás de muitos influencers. E o quanto as pessoas conseguem separar o joio do trigo nisso, né? Então, pensando nesse ponto de vista, né, da tua pergunta, se eu entendi bem, por favor, me corrija, né? O quanto uma marca pode se desenvolver com esse apelo da aventura humana, né? Atendendo empreendedores e famílias empresárias esses anos todos, eu mesmo venho me especializando há 24 anos no mindset empreendedor. Comecei fazendo Empretec lá na virada do século, lá em 2000, 2002, e não parei mais de me especializar no entendimento de como funciona a mente de um empreendedor. E conhecer ser humano é o ponto zero dessa história. Tudo começa e termina em pessoas. Então, seja aquela pessoa que está empreendendo, seja aquelas pessoas que estão ajudando ele a empreender,
como suas equipes, como seus fornecedores, seus parceiros comerciais, sejam aquelas pessoas que estão sendo atingidas pelo esforço deles todos por uma proposta de um serviço, um produto, alguma coisa assim. Então, conhecer profundamente seres humanos é fundamental. Agora, quer conhecer alguém de verdade? Fran, leve essa pessoa para uma experiência na natureza. Eu que venho, como eu estava te falando agora, nesses 40 e tantos anos, dando treinamento, sendo professor de pós-graduação, de MBA em grandes escolas, aprendi o seguinte: uma coisa é uma pessoa dentro de uma sala de aula, dentro de um auditório de um hotel. A outra coisa é eu levar essa pessoa para passar por um treinamento experiencial ao ar livre. Colocá-la para fazer um rapel, colocá-la para subir uma árvore, colocá-la para fazer uma trilha debaixo do sol, colocá-la para, em equipe, poderem subir um morro através de uma corda. Quando o ser humano está em contato com a natureza, ele se revela para si e para os outros. Alguns não percebem o que estão revelando para os outros, porque não estão mais conseguindo fazer esse contato consigo próprios. Muitos dos nossos profissionais hoje, sejam executivos, principalmente executivos, mais do que empresários e empreendedores em geral, vieram sendo educados ali, soltando pipa no ventilador, jogando bolinha de gude no carpete. E o mundo deles é um mundo bastante estéril, no sentido de contato com pessoas, contato com a natureza. Quando você pega um ser humano desse e leva para uma experiência na natureza, como, por exemplo, os programas que o Instituto Êxito, do Janguier Diniz, um bilionário, capa da Forbes, e que eu tenho o prazer de estar dentro do grupo dele, ser um dos mentores do Instituto Êxito, ele consegue reunir empresários do Brasil inteiro, principalmente aqueles empresários com muito sucesso financeiro, mas que não passaram pelas principais escolas do país. Não têm títulos de pós-graduação, não fizeram um mestrado, mas são self-made women, self-made men, mulheres e homens que se fizeram com seu próprio esforço, né? Esses têm já uma natureza aventureira muito clara para eles. Agora, quando você pega as equipes deles, as equipes, por exemplo, das grandes multinacionais, e leva para um treinamento, você vê o encanto das pessoas quando colocadas, às vezes, num pedacinho de mata pequenininho, quando é dado a elas uma tarefa que nós, como seres humanos, fizemos durante milhões de anos, e é dado a ele uma tarefa de cortar madeira para fazer fogueira, fazer a fogueira, esquentar uma água. O encanto das pessoas, quando você leva elas a fazerem um trabalho de equipe. E vários desses nossos aventureiros que aqui estão e que nesses anos todos têm se apresentado através, por exemplo, da Adventure Sport Fair, que já estamos começando a conversar sobre uma nova edição da Adventure Sport Fair. Fiquem atentos. A feira, Agora eu fiquei muito feliz. A feira atingiu um determinado ponto, mas nós já estamos nos unindo e conversando, passado a pandemia, né? Estamos sentindo que está chegando o momento de mais um investimento como esse. Aguardem. Quando esses nossos profissionais da aventura também atendem pessoas, porque vários deles também têm seus programas de treinamento, né? O Pitinim, que é o Homem-Tubarão, o Alê Lobo, que é o nosso Homem das Cavernas, todos eles são procurados por vocês, empresários, executivos, para treinamentos. E vocês sabem o efeito que é causado naquelas pessoas que são levadas a fazer mergulho, que são levadas para dentro de uma caverna, que são levadas a fazer uma trilha. Inclusive, existem até movimentos religiosos que estão levando pessoas para fazerem caminhadas. Sim. Não é? Então, eu não sei se consigo responder dessa forma, Fran, que a descoberta que um ser humano pode fazer sobre si próprio
sendo bem conduzido por profissionais responsáveis da aventura e não curiosos, por favor, cuidado com isso, vejam sempre com quem vocês estão fechando algum tipo de programa, algum tipo de aventura. Quando isso é coordenado por gente que sabe o que está fazendo, é uma descoberta que eu sou um amante dos livros, mas um livro não consegue me dar o que uma aventura Uma me viagem possibilita. interna, né, de autoconhecimento. Tem Exatamente. muito. Exatamente. E aí não tem diferença se é homem, se é mulher. Somos todos seres humanos. Tem mulheres que dão show numa trilha, tem mulheres que dão show pilotando uma moto, tem mulheres que dão show mergulhando. Então, também não existe essa disputa boba, né? Homem é melhor nisso, mulher é melhor naquilo. Tudo bem, a gente tem mais força muscular, mas às vezes nos falta a capacidade de trabalhar em equipe. Nos falta a capacidade de parar e pensar antes de se lançar numa coisa. Eu queria, Luiz, que você deixasse para quem está assistindo a importância do Movie Fest, Uhum. a importância do apoio de novas marcas, para que esse fórum, vou falar, esse evento, se repita, que aconteça, a importância como um todo de uma ação desse nível, trazendo as referências do esporte, a importância das marcas abraçarem, o desenrolar disso tudo, onde se chega disso tudo, para deixar essa consciência mesmo, uma mensagem de consciência. Sim. Acho que a principal mensagem disso que você me pergunta, Fran, é o quanto interessa a você, empreendedor, a você, executivo, CMO, CEO, CFO, que é o homem que tem a caneta, né? A mulher que tem a caneta, que aprova as verbas, o quanto você se interessa pela evolução cultural do nosso país, do nosso povo, ou daqueles todos que nós abraçamos e que vêm de todas as partes do mundo e são muito bem-vindos nesse país. O quanto vocês querem essa evolução? Porque é só olharmos para os países mais desenvolvidos do mundo que nós vamos ver que há uma cultura responsável para que seres humanos possam fazer as suas aventuras sozinhos, em casais, em família, e que para eles é muito natural e que gera um respeito enorme pelo seu país ou por todo lugar do mundo cuja natureza é pródiga. Então, eu diria que a primeira coisa é essa consciência, né? As marcas que queiram estar com esses aventureiros, eu diria, exijam desses aventureiros uma descrição o mais minuciosa possível do perfil das pessoas que eles atingem. Eu sou marqueteiro, então se eu estou aqui do lado de uma empresa defendendo uma marca, eu quero saber do aventureiro. Quem são as pessoas que você atinge? Como você as definiria? Dá para a gente fazer uma pesquisa, um levantamento? Só Google Ads, só as métricas do digital não são suficientes. Eu quero saber como essas pessoas se comportam para eu poder entender, enquanto defensor de uma marca, qual é o melhor momento para eu estar do lado dessas pessoas. Se eu estou vendendo água, o melhor momento é o momento que essas pessoas tenham sede. Não é? A facilidade, o descarte, como que se dá, o que ela preza numa marca. Exato. O público que eu quero atingir é um público que dê valor àquilo que, para mim, é importante, que é a sustentabilidade, que é o mínimo de intervenção nociva no planeta. Onde é que estão essas pessoas? Senhor aventureiro, você que mergulha, você que voa, você que pedala, você que explora cavernas, você que faz trilhas, você que escala montanhas geladas e tal, como é o seu público? Hoje, a gente não precisa estacionar caminhões de dinheiro
num projeto desses? Porque todo aventureiro tem as suas redes sociais, tem os seus seguidores, e mesmo aquele que não tem milhões de seguidores, como alguns influencers oferecem para vocês, e vocês investem, e depois vende meia dúzia de produtos para alguém que tem milhões de seguidores. Falando, um parênteses. Olha, eu quero fazer um parênteses no que o Luiz está falando, porque eu escuto muito, eu lido bastante com essa tribo. Ai, porque o engajamento, porque o like, porque o número de seguidores. Veja bem, para uma marca, me corrija se eu estou errado. Para uma marca, interessa o quanto você converte. É a conversão, ou seja, a Exatamente. venda. Não adianta eu ter 1 milhão de seguidores, 200 mil likes numa publicação, se eu não vendi um óculos de sol, bicho. Às vezes, uma pessoa 1000 vezes menor vai vender 10 óculos de sol daquela marca, porque ela se comunica, porque a comunidade dela é real. Eu estou errada, porque está muito em números estratosféricos, só que as pessoas falam assim, e aí, você vendeu quanto? Aham. Porque eu recebo muito, porque eu sou muito isso, sou muito aquilo, eu falo assim, tudo bem, você vendeu quanto? Uhum. Porque a preocupação tem que ser com o resultado que você dá para a marca que está pondo o nome dela. Estou errada? Como que você vê isso? Errada de jeito nenhum. Você está certíssima, mas eu quero acrescentar Por favor. mais alguma coisa ao que você disse. Não é só vender, mas é gerar uma percepção de valor sobre aquela marca, Sim. gerando pessoas que influenciam outras a comprarem aquelas marcas. Um pai Despertar interesse na Exato. marca. Um pai que é bem influenciado sobre uma marca de computador, sobre uma marca de celular, se é ele que vai pagar a conta para o celular ou o computador para o filho ou a Sim. filha, ele está sendo influenciado, não é para o uso dele, mas ele precisa ser atingido. Então, Sim. nesse mundo da estratégia de marcas, em que marketing é a ciência que sustenta isso tudo, e marketing digital é um grão de uma areia ponta nessa praia. desse É um estudo. grão um de areia estudo, nessa gente. praia. Existem inúmeras táticas para uma marca se apresentar às pessoas. Um evento como esse é uma tática para uma marca se apresentar, como a Aquíssima está se apresentando ali. Tá todo mundo bebendo Aquíssima. Eu só vejo pessoas com essa lata na mão. E eu estou me perguntando, onde é que eu encontro essa lata em São Paulo? Da Ecobeer. Pronto, tá aqui, da Ecobeer. Linda, gostei do design, uma cor agradável, me chama atenção. O azul lembra água, enfim, tem todo um estudo Sim. por trás disso, não é à toa, né? Sim. O tipo de letra que é usado, A excelência, né, na coroinha. a coroinha, isso traz uma percepção de excelência. Quer dizer, as marcas investem em profissionais especializados para desenvolver uma embalagem como essa para chegar a determinados resultados que pode influenciar alguns e pode tornar outros seus consumidores. E a gente precisa dos dois, as marcas precisam dos dois. Se a gente está falando de marcas junto ao mundo da aventura, só a percepção de que eu sou uma marca que entende ser humano, que apoia o desejo de aventura que todo ser humano tem, que quer que isso seja feito com sustentabilidade, com responsabilidade, Se preocupa, né? com regra, com o segurança, descarte. etc, etc. Só essa percepção que a marca gera, nós, marqueteiros, sabemos que a nossa mente lê muito antes do que os nossos olhos. Uma marca numa gôndola, uma marca num anúncio numa tela de computador. E você sabe, essa semana aconteceu o Equipe Hotel em São Paulo. Aham. A Aquíssima estourou.
a procura estourou. Pronto. Eles estão chocados, justamente por causa de tudo que eles fizeram com a marca, né? Inclusive colocar na latinha Pronto. a sustentabilidade. Eles encontraram um caminho que é próprio deles, né? Agora, você, empresário, você, executivo, você está lá envolvido em determinar comportamentalmente como funcionam os seus consumidores. Está envolvido em montar um business model canvas, que você começa ali visualizando qual é o propósito da tua marca, com que segmentos ela quer falar, como ela quer falar, o que ela quer dizer para essas pessoas, como ela quer ser distribuída, enfim, não vou aqui ensinar a fazer business model canvas, mas é feito todo um esforço para que você tenha uma visão estratégica de como posicionar essa marca. Entregar isso tudo para aquilo que todas as pessoas estão acostumadas o tempo todo é quase um desperdício de esforço. Sim. É quase um desperdício de esforço. A Aquíssima, por exemplo, que está aqui, através da Ecobeer, apoiando este evento, apoiando o 2º Congresso de Mototurismo, né? Eles são mantenedores aqui E do são museu. mantenedores também aqui do CCM, né? Ela está conseguindo entrar na vida de todas as pessoas que estão passando por aqui, e são várias, não só nesse evento, mas a gente sabe que Socorro é constantemente visitado por motociclistas do Brasil inteiro. É point. E o Carlãozinho fez isso muito bem feito. Sim. Né? Então, essa marca, por menos que consiga dimensionar, metrificar essa penetração, esse recall que é gerado na mente das pessoas, acredite. O que, por exemplo, aconteceu nessa feira Equipotel, que é a feira que fala de equipamentos para hotéis, é um resultado de todo esse esforço. Que nem tudo pode ser medido como querem dizer os nossos jovens profissionais do digital. Que tudo tem que ser medido. Que a única coisa que interessa é a venda. Como alguém que escreveu um livro falando sobre ciência do marketing com 20 e poucos anos de idade, em que diz que a publicidade nunca se preocupou com vendas. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas é uma grande besteira, é uma grande hipocrisia ter dito isso. Por quê? Nós partimos de um mundo em que era acessível só às grandes marcas, com muito dinheiro, poder se comunicar com as pessoas, e a publicidade precisava entregar pessoas especializadas em cores, pessoas especializadas em tipologias de letras, pessoas especializadas em captação de imagens, como o Lucas está fazendo aqui para nós nesse podcast, pessoas especializadas em entrevistar. Era um mundo de especialistas para poder entregar uma única campanha publicitária, consistente. Não achem que tudo isso precisa ser deixado de lado e só viver do digital. Não acreditem nisso. Então, algo que é importante dizer aqui, Fran, é que da mesma maneira que as marcas são rigorosas para se manterem, para se preservarem, para se protegerem no mercado, um aventureiro é. Pronto. Estamos jogando o mesmo jogo. Então, Incrível. temos tudo para sermos parceiros. Seja nos eventos que nós, aventureiros, criamos e desenvolvemos, aqui na cidade de Socorro, amanhã pode ser em qualquer outra cidade desse país. A Feira Adventure Sport Fair criou toda uma jornada desde 1999, vai ser reeditada, nos aguardem. Mais uma notícia de primeira mão aqui, para o Podfran. Muito feliz de saber disso. Luiz, eu gostaria que você deixasse as suas redes, porque de repente eu sou um empresário, estou assistindo, eu quero conhecer seu trabalho, a consultoria, tudo que você faz. Então, fique com a rede do Luiz Trivelato. Hoje temos palestra dele aqui e um convite a conhecer o trabalho desse homem que está aí, estrategista número 1 do Move. Muito inspirado
na mente desses profissionais da aventura, que se assemelha muito à sua mente que resolveu se aventurar no mundo dos negócios. Você sabe, você mulher, você homem, o quanto em muitos momentos você se vê absolutamente sozinho. Como um montanhista se vê sozinho, como um mergulhador se vê sozinho, como um velejador se vê sozinho. E que tem que tomar decisões baseadas no conhecimento que você tem, na capacidade de perceber o que é bom e o que é ruim para você naquele momento. Eu me inspiro muito nisso, tanto que desenvolvi uma metodologia chamada metodologia dos 12 ciclos e quero oferecer para você a possibilidade de fazer uma análise da participação de mercado da sua marca através dessa metodologia. E se for do seu interesse, desenvolvemos um projeto para você obter resultados no curto, no médio ou no longo prazo. Cada um sabe o seu momento, cada um sabe o quanto pode investir de tempo, energia e dinheiro num projeto desses, e cabe a nós, profissionais estrategistas de mercado, respeitar isso. Mas vai ser um prazer saber que você chegou até nós através do Paul de Fran, através desse evento. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Luiz. Desejo Obrigado muito você, sucesso. Espero continuar aí com vocês nessa linda jornada. Obrigada. Luiz Trivelato. Acompanhe as redes dele, o trabalho dele incrível. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem, a gente responde. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Centro Cultural Movimento. Obrigada, Daniel, MovieFest, Luquinha, R3 Internet, Ecobier, Aquíssima. Tamo junto. E obrigado você, Fran, por fazer um trabalho brilhante como esse, necessário no mundo de hoje, não é? Aqui, cara a cara com todo mundo, enfrentando tudo que você está enfrentando, todas as intempéries desses dias de trabalho intenso, né? Você é uma graça de pessoa, inteligente, me deixou muito à vontade aqui. Foi um prazer, foi um prazer enorme. Obrigado, querida. Obrigado. Até uma próxima. Até mais. Entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender.